Fala pessoal, tudo certo? Bom dia, bom dia, bom dia. Chegando manhã feliz, absurdamente feliz depois da grande vitória do Internacional no Mineirão. Uma vantagem importante na Copa do Brasil, mas tem muita coisa importante pra gente tratar nessa manhã. Tá todo mundo chegando, todo mundo se inscrevendo no canal, todo mundo. Ontem foram mais de mil inscritos, tá? Só durante a live, depois do jogo. Se inscreve no canal, é importante, esse é um canal colorado, é um canal pra vocês, é um canal pra gente não precisar mais ficar acompanhando o sistema azul aí. Vamos acompanhar o Inter por colorados. Então chega mais, te inscreve, dá joinha sempre, aperta notificações, tudo isso é importante, tá legal? Então vamos nessa, porque a partir de agora chegou a hora do Top 5. As principais informações do Internacional chegando, vamos ao primeiro assunto e que nos causa preocupação depois do jogo de ontem. Edenilson, Edenilson Arantes do Nascimento. Este monstro que ontem foi um jogador absurdamente perfeito na partida, além do gol da vitória, o melhor em campo, mas ele saiu lesionado. E essa é a nossa preocupação. Qual a extensão, qual o grau de importância da sua lesão? Muito bem, ontem mesmo, na saída do campo, em entrevista à Sport TV, ele disse que não era nada mais grave. Pois bem, eu busquei algumas informações agora pela manhã. Ele sentiu um desconforto. Jogador experiente como é, quando ele sentiu um desconforto muscular, ele já saiu do jogo para não agravar, né? Ele teve um desconforto no músculo adutor da coxa. De qualquer maneira, ele vai ser reavaliado no dia de hoje. Vai passar por uma reavaliação para saber a extensão da sua lesão. Em princípio, não é nada grave. O fato é que tem jogo do Campeonato Brasileiro do final de semana que ele pode ser preservado. Não tem jogo durante toda a semana que vem. Depois tem um jogo do Brasileiro de novo, antes do jogo contra o Flamengo. Ele tem tempo para se recuperar numa boa. Certamente, neste final de semana, ele não vai estar em campo. Mas a notícia é essa, não deve ser nada mais grave. Segundo assunto importante, o jogo contra o Corinthians. Que time estará em campo no final de semana? Dia dos Pais, domingo, 11 horas da manhã, a partida no estádio Beira-Rio. Como eu disse, existe um tempo na semana que vem sem que haja jogos. E depois, no final de semana, tem um outro jogo do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza no Ceará, em que pode haver preservação antes do jogo contra o Flamengo. Então, é bem possível, provável, eu diria, que alguns titulares estejam em campo na partida contra o Corinthians neste final de semana. Não vai ser time titular, mas eu acho que também não vai ser um time totalmente reserva. Alguns titulares devem estar em campo, tá bom? Terceiro assunto importante que eu quero tratar com vocês. Julgamento de D'Alessandro, amanhã. Não é só do D'Alessandro, nós estamos falando dos acontecimentos do jogo contra o Palmeiras, em que o STJD inventou de denunciar todo mundo do Internacional e anunciou num dia que 3 dias depois ia ter um julgamento. Esse é o STJD em relação ao Inter. Nem tempo para a defesa deixou que o Internacional tivesse, mas tudo bem. Lembrando que estão denunciados presidente Marcelo Medeiros, Rodrigo Caetano, gerente de futebol, o vice de futebol Roberto Melo, o Pedro Lucas, centroavante, o assessor de imprensa do Internacional, Gandula, o próprio Beira-Rio está sendo julgado, embora não tenha possibilidade de perda de mando de campo, tá? Mas tem uma questão importante que envolve o D'Alessandro. E essa é a nossa grande dúvida, porque o D'Alessandro, ele pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. 1 a 6 jogos de suspensão. O D'Alessandro está em curso no artigo 258, inciso 2, que fala de desrespeito à arbitragem. Eu fico tentando entender, na súmula, o que é aquilo que ele colocou e o que seria o desrespeito à arbitragem. O D'Alessandro reclamou, tomou cartão amarelo, reclamou, tomou. Só que o que previu o segundo cartão amarelo, de acordo com o árbitro, foi o que ele considerou que o D'Alessandro teria puxado o seu braço quando ele estava saindo para ver o VAR. O D'Alessandro não puxou o braço dele em momento algum. Se tivesse puxado, isso sim poderia envolver alguma questão importante no que diz respeito à punição. Mas é só mostrar as imagens no julgamento para ver que isso não aconteceu. De qualquer maneira, eu estou preocupado, porque se o D'Alessandro for condenado e pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão, ele estaria de fora da partida de volta contra o Cruzeiro. Então eu estou muito preocupado com isso. Estou preocupado mesmo, julgamento amanhã dele e de todas as outras circunstâncias que eu falei. O quarto ponto importante envolvendo as convocações. Data FIFA, a bagunça do calendário brasileiro, a bagunça da CBF. Tem datas FIFA dia 5 e 11 de setembro.
O Inter joga contra o Cruzeiro no dia 4 de setembro, o jogo de volta. E se o Inter for à final, dia 11 de setembro já é a primeira partida da final. Ou seja, há a possibilidade, se o Inter tiver convocações, de seus jogadores convocados estarem de fora do jogo contra o Cruzeiro e da primeira partida se o Inter passar da decisão da Copa do Brasil. Eu estou falando especialmente de 2 jogadores. Eu estou falando do Guerreiro, principalmente o Guerreiro, porque a seleção peruana tem 2 amistosos nos Estados Unidos e o Gareca pode convocar o Guerreiro. Pode não, em tese convocaria, né? O Guerreiro é o principal jogador da seleção peruana. O Inter está agindo nos bastidores e pode colocar o próprio Guerreiro para tratar dessa questão. O Guerreiro mesmo poderia entrar em contato com o Gareca pedindo para não ser convocado, porque o Guerreiro tem um tamanho gigante lá a ponto de poder fazer isso. Quem não pode fazer isso é o Edenilson, se for convocado para a seleção brasileira. Porque seria a sua primeira convocação, jogador de 29 anos de idade, certamente ficaria muito feliz, é o sonho de todos os jogadores. Mas o Inter está trabalhando nos bastidores, junto à CBF, para que isso não aconteça agora. Imagina ficar sem o Edenilson em 2 partidas importantes da Copa do Brasil. Isso já aconteceu com a gente em 2009. Nós jogamos uma final da Copa do Brasil contra o Corinthians sem o Nilmar e o Kleber, lateral esquerdo, o Chicletinho, que estavam disputando a Copa das Confederações. O Inter age muito forte nos bastidores para que isso não aconteça. Por fim, o 5º assunto, em relação a ontem, e eu acho muito importante a gente tratar sobre isso. Torcedor do Internacional entusiasmado, o Inter está na final, o Inter encaminhou classificação, agora é só confirmar jogo de sangue dos... Nada disso. Nada disso. E eu achei muito legal que do grupo do Internacional eu não ouvi nem a palavra encaminhamento de classificação. E a imprensa, junto aos jogadores do Inter, a direção e comissão técnica, tentou usar esse termo. O Inter encaminhou a sua classificação, mas ninguém do Inter trata sequer dessa forma. Todos dizem o seguinte: há uma vantagem importante, mas que precisa ser trabalhada no jogo de volta. Então, no dia 4 de setembro, antes tem os jogos da Libertadores contra o Flamengo, foco total, absurdamente total, de torcida, de time, de grupo, de todo mundo, para o Internacional passar pelo Cruzeiro. Não há um encaminhamento de classificação, há uma vantagem. Basta pensar o seguinte: se começa o jogo e aos 30 segundos de jogo o Cruzeiro faz um gol, acabou a vantagem. Então não é encaminhamento, é só uma vantagem, que pode valer muito, mas se não focar, pode não valer nada. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês. A gente volta a qualquer momento com mais informações no Internacional. Valeu, te inscreve, não esquece. Valeu!